Olá a todas e a todos, está começando agora mais um Brasil de Fato Entrevista e hoje a nossa conversa é com o jornalista Vincent Bevins. Tudo bom, Vincent? Como vai? Tudo bem, sim, bom dia, obrigado pelo convite, sim. Vincent Bevins é jornalista e correspondente internacional. Cobriu o sudeste da Ásia para o Washington Post, fazendo reportagens por toda a região. Atuou como correspondente no Brasil para o Los Angeles Times, cobrindo outros países da América do Sul. Antes disso, trabalhou para o Financial Times de Londres e fez colaborações para o New York Times, The Atlantic, The Economist, The Guardian, entre outros. Obrigado aí por aceitar o convite de vir até aqui, gravar com a gente. Você está lançando um livro novo, né? A Década Perdida. Uhum. É muito interessante, estava fazendo uma leitura e muito bacana você fazer esse resgate de algumas revoluções ou levantes e contar um pouco deles, como é que eles terminaram, para onde eles foram e tal. Acho que a gente vai falar bastante sobre eles durante a nossa conversa, mas queria saber a tua motivação para resgatar esses acontecimentos históricos. Primeiramente, eu queria entender o que aconteceu aqui no Brasil. Eu estava aqui morando em São Paulo, trabalhando como correspondente em 2013, durante o que aconteceu em junho desse ano, umas revoltas, umas manifestações de rua, iniciadas pela esquerda autonomista, que terminaram com a vitória da direita e, de alguma forma, talvez tenha gerado condições para golpe parlamentar em 2016 e a ascensão de Bolsonaro. A relação não é direta, mas, ao meu ver, uma parte da população brasileira pediu uma coisa na rua e outra coisa aconteceu. E muitas pessoas que cobriram essa revolta, esse mês, ficaram bastante confusos. Eu também. Eu não consegui tirar essa experiência da minha cabeça. Mas eu não sou brasileiro, eu não só trabalho aqui. Depois de uns anos aqui no Brasil, eu fui para a Indonésia, onde que outra coisa parecida estava acontecendo. E depois de 2013, eu assistia, acho que como todo mundo, uma série de manifestações de rua que às vezes pareciam com as chamadas jornadas de junho aqui no Brasil, às vezes um pouco menos, mas ao final da década ficou claro que nos anos 2010 a 2020 houve uma mudança global gerada por uma onda de manifestações começando na Tunísia em 2010, que nessa década mais pessoas participaram de manifestação de rua do que em qualquer outro momento da história. O último recorde teria sido os anos 60, mas o saldo global dessas manifestações é bastante variado. Na maioria dos casos, ao meu ver, depois de momentos eufóricos, depois de momentos de muita esperança, essas revoltas terminam em ou guinadas à direita, cooptação ou intervenção estrangeira. Portanto, eu achei que valia a pena tentar construir a história global dessa onda de manifestações começando em 2010 e terminando em 2020, primeiramente tentando o que aconteceu em todos os países, ou seja, Egito, Tunísia, Ucrânia, Brasil, Chile, incluindo manifestações iniciadas pela esquerda ou forças progressistas e manifestações não iniciadas pela esquerda, Ucrânia ou Hong Kong, por exemplo. Uhum. Eu não chamaria com certeza de movimentos de esquerda, incluindo todos esses casos, para entender o que aconteceu e tentar responder à pergunta, ou pelo menos formular a pergunta, como é que tantos protestos levaram ao oposto do que pediam, ou pelo menos do que aparentemente pediam nas ruas. Acho que tem uma parte bacana do teu livro que é a maneira como você escreve. Então, por ser jornalista, acho que por estar habituado a trazer personagens, a trazer histórias, você vai narrando a partir desses personagens, contando um pouquinho de onde eles vieram, para onde eles foram. Tem uma parte ali que você joga ali o Fernando Haddad, Sim. a infância,
o crescimento ali, né, a adolescência, a juventude do Fernando Haddad, a formação política dele. Achei isso bem interessante da escrita. E aí você citou 1960, e aí eu queria te perguntar a partir disso, porque foi um período também que a gente teve uma onda gigantesca de atos e levantes, mas eles não misturavam só política, eles tinham muito de costumes também. Era uma época que tinha uma reivindicação social também, né, para além das reivindicações políticas. E aí, a partir daí, te perguntar, é possível a gente identificar de onde partiram essas insatisfações populares que levaram as pessoas às ruas entre 2010 e 2020? Eu acho que tem algumas coisas em comum em todos os casos. Na última década, 2010 a 2020, eu acho que tem dois elementos presentes em todas as revoltas, em todas as manifestações que eu decidi contar. Mas eu decidi contar todas as histórias de manifestações que cresceram tanto que ou derrubaram governos ou fundamentalmente abalaram as estruturas políticas de uma sociedade. E para isso acontecer, sempre tem que haver mais de uma causa, sempre tem que haver 4, 5, 6, 7 causas. Mas eu acho que tem duas coisas presentes em todos os casos. A primeira seria a reação à crise global de 2008, ou seja, uma resposta brutalmente neoliberal à crise global gerada pelo sistema financeiro em 2008. Isso, de alguma forma, a rejeição desse modelo de neoliberalismo estava, se não presente na reivindicações expressadas pelas ruas, dá para entender que gerou de alguma forma insatisfação. E tem um impacto econômico também, né? Porque de 2008 para 2008, 2009, 2010, teve um impacto econômico brutal em diversas economias. Em diversos, principalmente, primeiramente nos países árabes, que a onda de revoltas começou em países muito celebrados pelas instituições financeiras globais, modelos do neoliberalismo muito pregado pelos Estados Unidos. Mas sim, em todos os casos havia o impacto material dessa crise e a reação à crise que Obama, o presidente dos Estados Unidos na época, respondeu salvando os bancos e não a população. E isso foi a resposta generalizada na sociedade. E outro elemento presente foi a aparência da mídia social, que não gera insatisfação, mas faz com que mobilização ficasse mais fácil, enquanto organização estava num momento muito difícil. Ou seja, na década passada, eu acho que foi um momento histórico global, no qual mobilização virou uma coisa muito fácil. Tipo, todo mundo ver um post às 11 da manhã e estar nas ruas às 3 da tarde virou possível, que não era possível nos anos 60. Muitos atos dos anos 60 se precisava de anos para coordenar, para organizar. Até um pouco antes, se você for pensar que se a mídia local não desse a devida cobertura a um ato, um levante, ao que quer que fosse, ia ficar sempre diminuto naquele grupo de pessoas. Sim, exatamente. Isso é uma coisa que foi tentada em alguns países árabes. A mídia oficial simplesmente ignorando uma revolta, coisa que funcionava no passado. Mas havia a esperança de que a mídia social ia gerar mais transparência e democracia no mundo, e a gente sabe hoje em dia que o que gera de verdade é oligarquia, no meu estado, Califórnia, principalmente. Gera muitos fatos, gera muitas imagens, consegue fornecer ao público das mídias sociais, das redes sociais, um monte de fatos e imagens e acontecimentos que foram, sim, também usados para justificar ou para decidir ir para a rua. Ou seja, 2008 está presente em quase todos os casos.
Eu acho que a mídia social é uma parte da explicação em todos os casos. Já agora, em 2011, um discurso bastante popular na mídia hegemônica norte-americana era que era mídia social que fez. Só era mídia social que explicou tudo e que era uma coisa positiva. Eu discordo dessa avaliação de duas formas. Eu acho que a rede social, a mídia social, foi uma parte da causa e isso é uma coisa negativa. Ou seja, a importância da mídia social do jeito que a gente recebeu, né? Porque a internet que a gente tem hoje em dia não é a única internet possível. A gente tem uma internet, e a gente tinha uma internet em 2011 e 2013 dominada por empresas capitalistas que queriam a sua atenção para poder vender publicidade. E isso gera um monte de problemas psicológicos e sociais, mas em 2011 havia muita esperança por todos os lados, né? Na esquerda, no campo progressista, no campo liberal, na extrema-direita. Todo mundo acreditava que a internet ia fornecer a vitória deles, que obviamente não era possível. E o livro ele tem essa premissa central que você estava falando, que é questionar como esses protestos massivos conduziram a situações políticas totalmente contrárias Sim. ao que eles pretendiam ali, né? Qual que é a razão disso? Por que eles perderam? Sim, tem uma resposta curta e uma resposta bastante longa. A resposta curta é que o tipo de revolta, o tipo de resistência, o tipo de manifestação que virou hegemônica na década gera oportunidades, mas a revolta não pode aproveitar a oportunidade. E em todos os casos, outro ator aproveita. Ou seja, forças reacionárias nacionais, forças imperialistas estrangeiras, em alguns poucos casos, aliados, de alguma forma, aliados da revolta na rua, mas nunca é a manifestação, nunca é a revolta em si que pode aproveitar das oportunidades que gera. Ou seja, nas palavras para o livro, eu entrevistei, como que você mencionou, Fernando Haddad, e membros do Movimento Passe Livre, o grupo que organizou inicialmente as manifestações em 2013. Nos dois casos, MPL e o Fernando Haddad falaram da geração de um vácuo na política. Ou seja, a manifestação consegue desestabilizar uma sociedade, mas não vai ficar, esse vácuo não vai ficar vazio por muito tempo. Alguém vai entrar. Sim. Em muitos países, por exemplo, Líbano, foi a OTAN que entrou, basicamente, lançando um programa de mudança de regime no Líbano, derrubando o presidente e destruindo o país. No Bahrein, em Bahrein, eu sempre fico... No Bahrein, No Bahrein, foi a Arábia Saudita, com apoio dos Estados Unidos, que invade o país. Ou seja, esse vácuo político gera oportunidades percebidas pela Arábia Saudita, que invade e termina com a chamada Primavera Árabe. Ou seja, isso que a resposta é simples. O repertório hegemônico na década consegue gerar momentos eufóricos de vitória, momentos percebidos como vitória, como muitos atores nas ruas, mas não consegue aproveitar das oportunidades. E para poder ler em quais casos da década há vitória moderada, que há uns poucos casos, ou desastres, derrotas profundas, trágicas, tem que só ler quem é que aproveita essa oportunidade. Agora a gente pode também discutir quem é capaz de aproveitar dessa oportunidade e por que foi geralmente a direita ou forças imperialistas que conseguiram aproveitar. Qual forma de manifestação, de resistência, de revolta
virou hegemônica na década e por que, de onde que veio e por que gera por que gera a oportunidade, mas não consegue aproveitar. Mas essa que é a resposta simples. A vitória, ou o que é percebida como vitória, só tira um pouco de poder ou de um político existente, um governo existente, ou já enfraquecido muitas vezes. Enfraquece muitas vezes. Ou simplesmente, em muitos casos, enfraquece ou consegue desestabilizar um sistema existente e as pessoas que estão lá aguardando para poder entrar no poder, entram e disputam o poder. Mas assim, falei que era uma resposta curta, mas não tão curta assim, mas tem esses outros dois assuntos. Quem é que é capaz de aproveitar e de onde que veio essa forma de contestação? Tem uma frase que é muito conhecida aqui no Brasil, que é isso: não existe vácuo na política. Exatamente, não, exatamente. Alguém vai lá e vai preencher isso. Talvez tenha alguma questão também de organização, né? Quem são essas pessoas que estão indo para as ruas? Sim. Aqui em São Paulo, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, mas aqui em São Paulo, o MPL era um movimento autonomista Sim. e horizontalista. Sim. Então, não existia uma hierarquia, né? Todo mundo em pé de igualdade, enfim, muitos jovens, né? Então, eles estavam ingressando naquela história política ali, a partir dali. Então, talvez faltasse essa organização que é muito própria, por exemplo, quando a gente vai pegar lá em 1960, 68, na França, você tinha o partido, de fato, na rua, né? O Partido Socialista estava na rua e se fortalecendo a partir daí e tal. Então, acho que talvez tenha falta de organização. Não, sim. Isso sim é uma das conclusões do livro, sim, com certeza. O MPL... vamos falar do MPL e também da forma hegemônica da contestação na década. Sim, foi um grupo horizontalista que não só não tinha uma hierarquia, mas rejeitava qualquer coisa que parecia ser hierárquica. E no momento em que muitas pessoas querem entrar no grupo, que aparece o momento que o MPL fica famoso no Brasil durante uma semana e muitas pessoas querem entrar e não conseguem, que o MPL não sabe abraçar essas novas pessoas sem, de alguma forma, reproduzir uma hierarquia. E aí não abraça. E, na verdade, para de organizar manifestações, desaparece da cena aí. E outras pessoas, outros grupos, aproveitam da oportunidade. O MBL, o Movimento Brasil Livre, que recebia na época, que na verdade não existia, mas um grupo de estudantes que recebia financiamento de uns grupos liberais nos Estados Unidos, decidiu roubar a legitimidade das ruas, criando MBL, que foi uma cópia de MPL. Eles queriam disputar o significado das ruas e, ao meu ver, conseguiram. Mas essa receita, porque assim, em alguns países essa tal horizontalismo está mais presente ou menos presente dependendo do país, mas o repertório, o tipo de revolta que eu acho que vira hegemônica na década tem uma combinação de táticas, uma combinação de formas organizacionais. E são, ao meu ver, a análise do livro é que são manifestações de rua, aparentemente espontâneas, sem líderes, digitalmente coordenadas, ou seja, a rede social fundamental para chamar as pessoas para as ruas, e horizontalmente estruturadas. E isso gera muitos números, chamam muitas pessoas para as ruas e muitas pessoas aparecem mesmo nas ruas. Mas muitas vezes aparecem apresentando reivindicações contraditórias, que foi o caso aqui, pessoas que não se conhecem, que não têm uma visão compartilhada do que deveria ser o futuro do país. E as pautas se dissolvem, né? Sim, ou em alguns momentos da década, atores na mídia que atores na mídia são
eu acho que são fundamentais para a geração, para entender como que terminou essas manifestações. Atores na mídia celebraram isso. Não, é assim, a manifestação é sobre tudo que a pessoa quer que seja. E esse horizontalismo, ou falta de estrutura das ruas, sim, gera números. Mais pessoas se sentem convidados a irem para as ruas e apresentar alguma queixa. Vincent, a gente vai para um rápido intervalo. Sim. A gente já volta com o segundo bloco do BDF Entrevista de hoje. Voltamos agora então com o segundo bloco do BDF Entrevista de hoje, conversando com o jornalista Vincent Bevins. O Vincent, tem uma parte ali no começo do livro, logo na introdução, que eu achei bem interessante, que você faz uma revelação de que a obra nos Estados Unidos ela perdeu um pouco do seu caráter, né? Você escreveu do Brasil, né? Então o foco da tua obra, do teu mundo naquele momento era o Brasil, e as jornadas de junho também apareciam ali como foco. Nos Estados Unidos isso perdeu um pouco de força e agora que você lança esse livro no Brasil, você retoma, né, no manuscrito original para esse formato. Por que os acontecimentos da política brasileira, e principalmente os atos de junho, tornaram o epicentro da sua obra e como é que foi perder esse foco lá nos Estados Unidos? Eu não sei se perdeu o foco. Assim, primeiramente eu estava aqui, eu conheci, eu cobri de perto e não só estava nas ruas cobrindo, mas eu estava nas redações da imprensa brasileira acompanhando como que gerou interpretações do que estava acontecendo nas ruas. E assim, eu conhecia os eventos aqui muito bem e eu conseguia lançar uma crítica à mídia, à minha classe, porque eu vivi o processo de cobrir esses eventos políticos. Assim, isso é uma resposta bastante pessoal. Eu estava aqui, a minha referência inconsciente era São Paulo, que uma coisa que eu digo no livro, que São Paulo, as manifestações em São Paulo foram diferentes das manifestações no Rio, ou no Nordeste, ou no Centro-Oeste. Mas a segunda explicação pela centralidade do Brasil do livro é que demora pouco para entender as consequências. Não é como o livro que eu já mencionei, que a resolução da coisa vem em meses com uma invasão. E assim eu coloquei o Brasil no centro da narrativa, porque as consequências indiretas, né? Eu não tenho análise de que 2013 girou diretamente a ascensão do Bolsonaro, mas as consequências indiretas aparecem em 2013, 2014, 2016, 2018. E assim deu para colocar como a narrativa central, usando o Brasil como referência. E outra coisa que eu digo no prefácio do livro, que eu acho que o Brasil enfrenta muitos desafios que são relevantes para muitos outros países no mundo. No caso dos Estados Unidos, que é um caso excepcional no sistema global, porque o poder hegemônico imperialista num sistema capitalista. O movimento social nos Estados Unidos, uma revolta, teria regras diferentes para a vitória e sucesso, porque nos Estados Unidos não há a possibilidade de outro país mais poderoso invadir ou aproveitar. Ou seja, a possibilidade de uma contra-revolução ou uma apropriação ou uma infiltração por forças imperialistas organizadas em um país mais poderoso não é possível nos Estados Unidos. Não tem que se preocupar com isso. Eu acho que alguma parte da explicação pela forma hegemônica das revoltas na década passada tem a ver com isso na história dos movimentos sociais no meu país. E tem também um Partido Democrata e um Partido Republicano que se parecem muito, né?
Sim, Não são sim. tão distintos assim. Não, não, sim. E um partido da esquerda é impossível. Desde que foi destruído o Partido Comunista nos anos 40 e 50, um partido da esquerda é impossível. Sim, as regras são diferentes nos Estados Unidos, mas sim, nos Estados Unidos houve... o livro gerou muita discussão nos Estados Unidos, está sendo traduzido a várias línguas e nos próprios Estados Unidos gerou muita discussão na esquerda, na esquerda organizada e menos organizada, movimentos sociais progressistas, democráticos, mas ouvi algumas vezes, mas cadê o movimento norte-americano no livro? Mas como que eu falei, eu decidi incluir só as revoltas que conseguiram ou derrubar ou fundamentalmente abalar um sistema político. E o sistema político mais poderoso do mundo não foi abalado por movimento de rua na última década. Sim, a gente vai falar mais sobre os Estados Unidos. Tem um outro levante, Vincent, que aconteceu mais ou menos na mesma época de junho de 2013, que foi a Euromaidan entre 2013 e 2014, né, na Ucrânia. E, de alguma maneira, um levante que tem consequências até hoje, Sim, né? sim. Continua reverberando. São diversos os relatos da época que dão conta de que os Estados Unidos financiou, participou diretamente, subiu ao palco, né? Apoiou abertamente. Foi bastante óbvio o apoio dos Estados Unidos a Maidan, sim. Sim. E depois também uma influência de grupos fascistas Sim. que se infiltraram Sim. naqueles protestos. Queria saber de você, como essa revolta de 2013 e 2014 continua ressoando até hoje e talvez um dos grandes sintomas seja uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Não, com certeza. A guerra que a gente está, que ainda está acontecendo, essa guerra trágica, é consequência direta da Maidan. Se Bolsonaro fosse, eu acho que Bolsonaro é consequência indireta de junho de 2013. Essa guerra horrível é consequência direta. Sim, tudo que você falou é correto. No Brasil, como que eu falei, MBL, um grupo de ONGs liberais com financiamento externo, aparece depois para aproveitar da revolta nas ruas. No caso da Ucrânia, as pessoas que chamaram a revolta, as pessoas que organizaram as manifestações iniciais, trabalharam geralmente para ONGs financiadas no exterior, ONGs liberais. Ou seja, isso foi o começo do movimento da Maidan. E a ideia era derrubar o presidente que era pró-Rússia. A pauta inicial estrita foi um pacto de associação com a União Europeia, que o presidente ucraniano na época terminou não assinando, mas no começo esse grupo de pessoas não tinha muito apoio na sociedade, esse pacto de associação não tinha apoio da maioria dos ucranianos e no começo não acontecia muita coisa. Havia um grupo de ONGs liberais organizando manifestações e poucas pessoas foram. Mas o que acontece lá foi a mesma coisa que aconteceu aqui. A repressão policial vem e se viraliza. A repressão policial vem e choca, de alguma forma, a sociedade em geral. E como aqui, a repressão policial atinge sujeitos privilegiados no discurso ucraniano. Aqui, a repressão policial atinge jornalistas da Folha, da Carta Capital, e isso se viraliza. Lá no caso da Ucrânia, atinge estudantes, que é uma coisa que choca a sociedade. E aí, essas manifestações inicialmente pequenas, sem muito apoio da sociedade, recebem muitas pessoas novas, e com pautas novas também. Muitas pessoas entrando na praça que não se importavam muito com o pacto de associação com a União Europeia, que apresentavam outras reivindicações como mais econômicas, materialistas, protestando corrupção, etc. E essas pessoas deram números ao movimento.
e estão na praça durante uns meses. Fazer o que com essa energia na rua? Agora, o presidente, na época, foi eleito democraticamente, não é uma democracia perfeita, muito longe disso, mas ele foi o presidente legítimo, e o movimento Maidan nunca tinha o apoio da maioria dos ucranianos. Quase chegou a 50%, e essas pessoas que apoiavam, sim, tinha o financiamento dos grupos iniciais, e sim, também tinha pessoas que achavam que esse tipo de revolta podia solucionar alguns problemas materiais também. Mas nunca tinha o apoio da maioria da população, mas depois de meses na praça, aparece a pergunta, fazer o que com essa energia? Como que a gente vai resolver isso? E aí, pouco a pouco, grupos armados, que geralmente, em muitos casos, são torcidas organizadas dos times de futebol do país, que tinham e têm viés fascista, ou representam uma linhagem muito radical do nacionalismo ucraniano, e começa a violência. Violência organizada abertamente pela oposição, pela praça. E depois de mortes na praça, o presidente foge e rola o que eu acho legítimo chamar de golpe parlamentar. Que, como consequência dessa violência, o que resta do parlamento ucraniano declara que ele não é mais presidente e há uma transição, um governo de transição com pessoas que não teriam sido elegidas, como Michel Temer. Michel Temer não ia ganhar uma eleição nenhuma, mas o sistema político decidiu que ele era o presidente e foi. Mas sim, durante a coisa inteira, os Estados Unidos apoiaram abertamente a revolta na praça, mas depois desse movimento Maidan, tem um movimento anti-Maidan, que acontece geralmente nas partes do país que elegeram o presidente deposto, e aí começa a guerra. Como consequência de anti-Maidan e a infiltração ou a ação de... Principalmente na região de Donetsk, né, que já tinha essa proximidade pró-Rússia, né? Termina sendo uma coisa mais geográfica, mas não começa. Porque assim, como qualquer eleição, dá para falar que o Nordeste elege Lula, mas tem pessoa que vota no Bolsonaro no Nordeste. No começo, Maidan existia em todo o país e anti-Maidan também existia em todo o país, mas as partes do país que ficaram com anti-Maidan e com ação russa, sim, foi o leste do país, e aí começa uma guerra civil que vira uma guerra entre o Ocidente e a Rússia, que a gente está ainda sofrendo, que está matando mais e mais pessoas sem resolução já 12 anos depois. Sim, sim. Mas assim, eu já falei muita coisa, mas comparando com o Brasil é interessante, porque não foi as ONGs liberais que iniciaram o Brasil, mas que dá para entender que eles ganharam, que eles ganharam a disputa pelas ruas em algum momento. Talvez o mesmo tipo de influência, né? Em algum momento se influenciou desde fora, se influenciou internamente nos rumos daquilo, né? Nos rumos daquela manifestação, levante, etc. A gente vai para um último intervalo. Tá bom. E a gente volta já com o último bloco do BDF Entrevista. Voltamos então com o último bloco do BDF Entrevista de hoje, entrevistando o jornalista Vincent Bevins. Vincent, indo agora, na verdade, para tua terra natal, sim. Talvez um dos últimos grandes protestos de massa que a gente viu recente tenha sido o Black Lives Matter nos Estados Unidos. E que ressoou, né, de fato, globalmente, assim. A gente teve Hong Kong, mas Hong Kong talvez não foi mais inócuo, enfim, é um outro tipo de protesto, não sei se a gente colocaria nessa mesma categoria. A gente está entrando num momento
que talvez a gente não veja mais esse tipo de protesto de massa? A gente se fragmentou demais enquanto sociedade, se polarizou demais enquanto sociedade? Para acontecer esse tipo de manifestação de novo? Eu acho que o que aconteceu nos Estados Unidos é uma coisa parecida com o que aconteceu no Brasil entre 2013 e 2022. Que rolou algum tipo de trauma, ou de depressão, ou aparece o sentimento de que não, isso não funcionou, isso não faz nada, ou faz nada, ou gera o oposto do que a gente pedia. Isso, na verdade, é uma coisa que muitas pessoas na imprensa do meu país estão me perguntando agora, por que não houve, de novo, a Marcha das Mulheres, que foi uma grande manifestação logo depois da ascensão do Trump da primeira vez, ou mais uma coisa como a revolta George Floyd, que aconteceu em 2020. E eu acho que uma parte da resposta é um sentimento de cansaço, que a gente fez isso, tanta energia, tantas pessoas, até pessoas mortas, até coisas trágicas acontecendo nas ruas, e deu em o quê? Coca-Cola lançando propaganda com Black Lives Matter, uma coisa assim. E depois uma reação forte da direita, que eu acho que a pauta anti-woke, não sei se dá para entender, a pauta antirracista acabou de ganhar a presidência, né? Eu acho que tem esse lado, né? Que como que no Brasil a gente, mais ou menos, entre 64 e 2013, a rua pertencia à esquerda, ou a, pelo menos, forças democráticas e progressistas. E em 2013 ficou claro que não, a direita também pode usar as ruas, talvez, e às vezes ganhar a disputa. Hoje tem sido mais massiva do que a esquerda. Não, exatamente uma coisa que eu conto no livro, que 2013 foi a maior manifestação desde os anos 80, mas 2015 foi maior. E não foi uma revolta popular organizada por grupos horizontalistas. Houve a elite bem organizada financiando um projeto político que deu certo para eles, né? Não para o país, obviamente. E nos Estados Unidos eu acho que está rolando um processo de reflexão sobre o que funciona de verdade e o que pode ser feito frente ao governo Trump de novo. Que a Marcha das Mulheres, assim, uma coisa que eu digo no livro, eu acho que toda manifestação é um ato comunicacional. Falando de uma forma muito simplista, um ato midiático. E o conteúdo comunicacional da Marcha das Mulheres em 2017 foi basicamente: eu queria que a Hillary tivesse ganhado. Que é uma coisa que todo mundo sabe depois de uma eleição. Eu queria ver a Hillary na Casa Branca em vez do Trump. Mas dessa vez não existe mais a possibilidade de disputar a vitória do Trump. Ele ganhou. Segundo as regras bizarras do nosso sistema, ele ganhou. E esse momento de reflexão está acontecendo. Que ao meu ver, a reeleição do Trump não foi uma afirmação da agenda trumpista, foi uma rejeição da versão elitista do liberalismo, no sentido estadunidense, que a gente viu com Biden e Kamala. Para mim, a última eleição que a gente teve em novembro não foi o povo abraçando a agenda trumpista, mas rejeitando o governo Biden e a campanha da Kamala, né? E qual é a evidência disso? Que o meu país, elegeu uma pessoa que já foi expulso do poder 4 anos atrás. O Trump não é uma pessoa nova, ele não é melhor que antes, ele é pior, ele é mais velho, ele é mais bizarro. Mas se o país elegeu uma pessoa que já estava no poder e já foi expulso do poder, isso significa para mim uma rejeição do Partido Democrata atual, que uma crise, que em 2017 a esquerda, né? A esquerda é muito pequena. As forças progressistas nos Estados Unidos não tinham problema com uma manifestação fortemente aliada com o Partido Democrata, mas esse partido foi rejeitado agora.
pela sociedade. Você tocou num ponto que eu queria falar contigo. Na campanha presidencial de 2016, surgiu a figura do Bernie Sanders, né? Sim. O senador por Vermont. E ele trouxe, durante toda a campanha, um debate do socialismo, de temas progressistas, enfim. E acho que isso gerou uma onda, a gente acompanhou à distância daqui, mas gerou uma onda de progressismo mesmo, né? Então havia gente, jovens, com ideias mais progressistas. O socialismo não existia nos Estados Unidos, desde a Guerra Fria era uma coisa... Tinha um grupo de pessoas muito pequeno, assim, que não se uns debatia, velhos, uma coisa que não se debatia e tal. E aí gerou Alexandre Ocasio-Cortez, entre outras parlamentares progressistas que se elegeram, talvez foram ali absorvidas pela estrutura democrata. A eleição do Trump soterra o progressismo nos Estados Unidos? Não, porque não. Mas sim, o fenômeno que se descreve aconteceu sim. E também tem desgaste entre essa geração, que é a minha, né? Eu não fiz parte desse processo de aprender da política por causa da aparência do Bernie Sanders na televisão, mas isso foi uma experiência bastante geral na minha geração, os chamados millennials dos Estados Unidos, que Hillary Clinton cometeu um erro midiático em 2015, na verdade. Ela queria ser a única pessoa se candidatando para o Partido Democrata para a presidência. Ou seja, todo mundo no Partido Democrata foi excluído. Você não pode mesmo, sou eu que vou ser a candidata. E aí aparece um velho, quase esquecido pela política norte-americana, que fazia parte dessa geração anterior que acreditava que entendia socialismo, e ele aparece na televisão ao lado da Hillary Clinton pregando, falando de socialismo. Isso inspira muitas pessoas ficam inspiradas, ou pelo menos se sentem, eu não sei, eu sabia que isso existia. Tipo, não, peraí, em outros países do mundo desenvolvido há saúde pública, eu não sabia disso. Entrem na Wikipédia para... sim, é verdade. E isso forma uma geração gera um movimento de socialistas, os chamados socialistas democráticos, que são importantes entre 2016 e até agora. Mas não desaparece com a ascensão do Trump, mas sim, tá rolando... Tem um momento de cansaço, eu acho. Eu acho que a esquerda nos Estados Unidos, muito pequena como está tentando pensar o que fazer frente à nova ameaça do Trump. Mas é um momento de cansaço e desgaste político, mas isso não significa que desaparecer da história, não. A gente viu agora, recente, uma ofensiva do Trump contra imigrantes. Sim. Há também questões que a gente pode falar, não sei se vamos ter tempo, mas tem a questão das tarifas para além fronteiras, né? Mas queria focar dentro das fronteiras dos Estados Unidos. Teve uma pequena manifestação, né, ali de pessoas revoltadas contra, com bandeiras do México e tudo mais. A comunidade mexicana nos Estados Unidos é muito, muito grande, significativa, faz parte da cultura estadunidense, né? Mas você acha que é possível que exista alguma manifestação que seja contrária ao Trump para tentar barrar e brecar os avanços ultranacionalistas e quase fascistas do Eu acho possível. A questão é o que seria o gatilho para esse tipo de manifestação, que grupo organizado ou não organizado estaria presente ou não presente para dar uma ideologia coerente a esse movimento. Mas sim, eu acho eu acho quase inevitável que o Trump vá cometer um erro sério que gere uma reação entre a população. Qual vai ser o erro que gera essa reação? Quem que vai ser o grupo que
que chama essa manifestação ou que está na frente dessa manifestação, se haveria um grupo na frente dessa manifestação, essa é uma coisa que é bem menos clara para mim. Nos anos 70, a Guerra do Vietnã Sim, foi um gatilho. Foi um gatilho. Recentemente, o Trump disse que os Estados Unidos podem tomar o território palestino na faixa de Gaza. A presença do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, houve ali protestos, né? Houve protestos, sim. Não foram tão massivos assim, mas houve ali uma rejeição. Isso pode ser um gatilho, talvez? Com certeza. Esse livro saiu nos Estados Unidos no dia 3 de outubro de 2023, ou seja, 4 dias antes da ação na Palestina, organizada na Palestina. Depois do lançamento desse livro, o movimento organizado mais importante na sociedade civil do meu país foi o movimento pró-Palestina, um movimento que eu tentei fazer parte, que eu participei das marchas e que, na verdade, eu fui discutir o livro em vários acampamentos nas faculdades dos Estados Unidos. Ou seja, eu fiquei muito agradecido ouvindo que essa geração estava lendo e discutindo o livro, queria conversar comigo sobre estratégias. E o Trump tenta punir alguns desses alunos que estavam... O Partido Democrata também tenta. Isso que é o problema. Um dos motivos, para mim, pode ser só a minha visão, porque para mim é muito importante a pauta, a liberdade, a pauta palestina é uma coisa importante para mim, mas eu acho que um grande erro, não só um erro, mas uma fraqueza moral e política do Partido Democrata foi a rejeição, obviamente o grande erro foi apoiar tudo que Netanyahu fez nos últimos 2 anos e nas últimas décadas na Palestina. Mas eu acho que mais um motivo para ter perdido a minha geração, o Partido Democrata, foi o jeito que tratou o movimento pró-Palestina nos últimos 2 anos. Mas sim, no campo político dos Estados Unidos, eu acho o movimento pró-Palestina um dos mais importantes atores na sociedade civil para frear ou para reagir contra o governo Trump. Eu acho que esse movimento pró-Palestina talvez seja o centro de uma nova onda de manifestações. Porque sim, tem grupos políticos organizados. As pessoas que organizaram muitos acampamentos no ano passado são os mesmos grupos que organizaram marchas enquanto que eu estava na faculdade 20 anos atrás. Mas sim, esse movimento pró-Palestina é muito importante. E o jeito que o Trump prometeu tratar, né, que foi uma promessa da campanha, que eu vou abusar dos imigrantes, eu vou ser cruel com os imigrantes. Essa crueldade facilmente pode gerar uma reação na sociedade, mas a forma que vai tomar, quem que vai estar na frente de uma possível manifestação pró-imigrante, isso é menos claro. Não há grupos que, obviamente, estão nos lugares certos para liderar ou organizar esse tipo de reação. Dependeria depende das circunstâncias que geram novas manifestações de rua. Sim. A gente já chegando no final do nosso programa, Vincent, mas queria te perguntar sobre a tua carreira. Você chegou no Brasil em 2010 pelo Financial Times para ser correspondente. Sim. Você já tinha curiosidade sobre o Brasil ou você precisou se adaptar à cultura? Porque aí chegou 2 anos depois, as coisas já estavam borbulhando por aqui. Sim, antes de trabalhar aqui eu já tive experiência jornalística na Venezuela. Eu queria saber mais sobre o Brasil, mas eu nunca tinha trabalhado aqui no Brasil. E o Financial Times, que só é um pouco engraçado não, um pouco estranho, triste lembrar, mas o Financial Times queria em 2010 mais um correspondente para cobrir a ascensão econômica do Brasil, o boom brasileiro, o milagre brasileiro. E 3 anos depois eu começo a cobrir
uma crise após outra crise, após outra crise, após crise econômica, após crise política. Mas não, eu sempre tinha interesse na América Latina, mas eu não tinha trabalhado no Brasil até chegar em 2010 e, obviamente, eu gostei bastante do país. Que depois de passar 6 anos aqui, que eu fui para Jakarta, Indonésia, para cobrir o Sudeste Asiático, eu voltei para cobrir a eleição do Bolsonaro, continua voltar, eu volto sempre e, obviamente, eu gostei de alguma coisa aqui. O que não falta aqui é temperatura, né? Sim. O que a gente tem demais aqui é política pegando fogo. Vincent, muito obrigado pela conversa. Você está lançando a Década da Revolução Perdida pela editora Boitempo. Sucesso aí na trajetória do livro aqui no Brasil. Muito obrigado, viu? Obrigado. E a você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado. Na próxima semana a gente volta com mais uma entrevista. Tchau, tchau.